Graça de Deus. Talvez seja a parte mais importante de toda a Bíblia, mas quase ninguém entende nem explica direito. Porque se você realmente entender o que é graça, nenhuma religião ou igreja poderá mais te usar como refém de regras, campanhas ou barganhas espirituais. Graça, verdade literal, desde o começo. A graça não é invenção de Paulo. Está presente desde Gênesis, revelada em toda a Escritura. Separamos em três blocos: início, contraste, prática. A graça no começo. Adão e Eva. Pecaram, mas não morreram imediatamente. Deus os vestiu, Gênesis os vestiu. Isso é graça. Não receberam um castigo pleno imediato. Noé achou graça diante do Senhor. Não foi porque era perfeito, mas porque Deus o escolheu e sustentou. Abraão, Gênesis 15, verso 6. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi obra, foi fé. Grego no NT, charis igual favor imerecido, presente gratuito. Sempre ligado à iniciativa de Deus, não ao esforço humano. 2. O problema: lei, mérito e barganha. A lei mosaica foi dada não como meio de salvação, mas como espelho do pecado. Romanos 20. Quando alguém usa lei, ritual, obra para garantir bênção, cai da graça. Hoje, muitas igrejas transformaram práticas boas, oração, jejum, oferta, em condições de troca. Isso é o mesmo erro de Gálatas. O núcleo da graça não é não fazer nada. Fé é ativa, mas não é moeda. Efésios 2:9. Salvos pela graça mediante a fé, não vem de obras. Tiago 2:17. Fé sem obras é morta, mas as obras não são base, são fruto. É esperar e confiar. Romanos 8:25. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É viver livre. Gálatas 5:1. Não mais julgo, mas também não libertinagem. Corte final: graça, grau, favor sem mérito, desde o Éden até Cristo. O problema: sempre que o homem tenta acrescentar condições, anula a graça. No núcleo, não é passividade, inércia, nem com barganha. É viver em confiança plena, já salvo, já liberto, já amado. Ora, jejua, oferta, não para conquistar, mas porque já tem. Resumo simples: a graça não é fazer nada para obter, mas também não é ficar parado. É viver em resposta, não em troca. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para o Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Explicação: liberdade aqui no grego é eleutéria, libertação da obrigação da lei como meio de salvação. Jugo de escravidão é realmente o peso da lei mosaica como sistema de justiça própria. Hoje, igrejas criam novos jugos, campanhas obrigatórias, correntes de 7 cestas, pagar votos, subir montes, dar envelopes, como se isso fosse condição para não perder bênção. Núcleo: Cristo liberta da necessidade de provar mérito. Se você coloca a condição humana de volta, anulou a cruz. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo, caíram da graça. Explicação: justificar dikaiô, declarar justo. Quem busca isso pela lei corta a ligação com Cristo, porque graça e mérito não coexistem. Hoje, igrejas dizem: se você não jejuar, não orar tantas horas, não fizer campanha, não é abençoado. Isso é justificação pela lei disfarçada de espiritualidade. Núcleo: quem põe a fé em atos, corrente, sacrifício financeiro, disciplina externa, está fora da graça, está tentando se salvar por obra. Gálatas 5:5. Pois, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Explicação: a justiça não é construída, é esperada. Apegdechomai, esperar com certeza. Não é presente pela obra, é promessa pela fé. Hoje, muitos não esperam, tentam garantir justiça por atos. Daí corrente sem fim, medo de perder salvação, peso psicológico. Núcleo: justiça não é conquistada, é recebida. A fé espera, não fabrica. Gálatas 5:7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Explicação: Paulo reconhece que estavam no caminho correto, graça, mas alguém os persuadiu a trocar a verdade por ritos. Pessoas começam no evangelho simples de Cristo e logo são levadas para movimentos de obras. Faz isso para não perder bênção. Núcleo: o desvio sempre é do simples para o complexo, do crer para o performar. Gálatas 5:8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Explicação: o convencimento de voltar a ritos não vem de Deus. Hoje, muitos líderes usam manipulação emocional e chamam isso de voz de Deus. Mas Paulo corta: se põe em condição além de Cristo, não vem do Senhor. Núcleo: Deus não é o autor de sistema pesado. Se pesa, não é dele.
Gálatas 5:9. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Explicação: fermento a doutrina falsa, leis Cristo. Pequeno desvio contamina tudo. Hoje, um detalhe, tipo, faça campanha por vitória, parece pequeno, mas já destrói a lógica da graça. Núcleo: mistura mínima de mérito já anula a verdade. Graça é absoluta ou não é graça. Gálatas 5:10. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Explicação: quem ensina outro evangelho será condenado. Hoje, líderes que exploram a fé com barganhas espirituais estão debaixo dessa condenação. Núcleo: não há desculpa. Quem troca graça por lei arrasta outros para o engano e presta contas. Gálatas 5:3. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Explicação: liberdade não é licença. Carne, o egoísmo. Amor aqui é igual a agape, serviço real, não emoção. Hoje, igrejas confundem liberdade com libertinagem. Faça o que quiser, Deus entende. Ou com peso, faça tudo certo, senão perde. Ambos errados. Núcleo: liberdade verdadeira não é ausência de regra nem peso de lei. É viver fora do ego, servindo. Gálatas 5:14. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Explicação: Paulo resume: o amor genuíno realiza o que a lei exigia. Hoje, igrejas criam 1000 regras: roupa, dízimo, liturgia, mas ignoram justiça, misericórdia e fé. Núcleo: se não há amor prático, qualquer regra é só teatro. Gálatas 5:15. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Explicação: a religião da lei gera disputa, vaidade e inveja. Hoje, igrejas viram campo de competição. Quem ora mais, quem é mais espiritual. Núcleo: quando o foco sai de Cristo, sobra carnificina entre irmãos. Conclusão bruta: o texto de Gálatas 5 mostra que o evangelho é graça pura sem adição. Tudo que hoje é vendido como condição para a bênção, campanha, corrente, esforço humano, é jugo de escravidão disfarçado. A comparação com as igrejas atuais revela que a maioria repete exatamente o erro dos Gálatas. Começaram pela fé, terminaram tentando se justificar por obras. No núcleo, Cristo mais qualquer coisa, uau, nada. Cristo sozinho, ó, tudo. O núcleo não precisa parar de orar, jejuar ou dar. Precisa parar de usar isso como se fosse contrato com Deus. Se você faz para alcançar algo, ainda está preso na lógica da lei. Se você faz porque ama, porque deseja estar mais próximo, porque já foi liberto, então é liberdade no espírito. Corte final. Quem tenta usar oração, jejum, dízimo, campanha ou corrente para alcançar algo não entendeu a graça. Isso não salva, não liberta, só escraviza. Mas quem vive a graça pode orar, jejuar e dar, não para obter, mas porque já recebeu tudo em Cristo.